Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. E William. Isabela. Galera, poxa, tava dando um problema aqui para eu entrar, por isso que eu demorei um pouquinho, mas estamos já aí. Era chegar aí, Kevin. Bom dia. E aí, Carol. Natália. Estamos aí. Murilo. Bom dia, Murilo. Bom dia, galera toda aí que eu não falei bom dia aí. Vamos lá, vamos falar de lei de Hess hoje, então? Vamos falar de lei de Hess. Professor, Oi, fala, você Murilo. soube daquela fábrica de adubo? Eu esqueci qual que é o nome do adubo. É alguma coisa com nitrogênio que explodiu? Não foi com a vez, foi hoje, ontem? Ah, não, eu acho que faz uma semana, duas, Aonde você talvez. Lá no fala? Líbano, Jonaci. Tá, eu vi sim, mas eu nem li sobre isso, cara. Eu vi sim os vídeos viralizaram. Gente, ó, tô falando a verdade pra você, cara, de tanta preocupada com organizar essas lives, eu tô muito distante da internet, cara. Tô lendo pouco, tô vendo pouca notícia. Eu vi no Twitter, vi no Instagram, me mandaram e tal. Eu vi sim. A explosão, sim, eu vi. Agora, as causas, etc., eu não vi. Ah, tá. Perfeito. Eu vi só em um vídeo na internet que falava das coisas que aconteceram na semana no mundo. Aham. Aí tava lá, dizendo que os produtores no Brasil estavam preocupados de armazenar o negócio. Esqueci o nome. Só falei, cara. Ô, Samuel, Eu como esqueci o que faz nome, fugiu a cabeça. pra colocar foto no perfil do Zoom? É do Google, pô. É a foto do Google que vai pro Zoom. Não, tem como botar, eu acho. Tem não, Jonaci? Não sei, por exemplo. É no aplicativo, pô. No telefone é pelo aplicativo. Ah, entendi. Porque quando eu entro no Zoom, o que fica quando eu apago quando eu desligo a minha câmera, o que fica é a minha foto do Google. Aqui no caso, como o CCR não colocou nenhuma foto ao Google, se eu desligar a minha câmera, vai aparecer lá CCR. Entendeu? Mas deixa eu... Então vamos lá. Deixa eu pegar o nosso slide aqui para a gente poder estudar sobre a lei de Hess. Vocês manjam isso? Lei de Hess? Manjam, né? Fácil. Química. Só um minutinho. Projetei. Agora deixa eu compartilhar minha tela. Então vamos lá, galera. Aqui, cara. Aqui está o meu enunciado para a lei de Hess. Então, suponhamos que eu tivesse uma equação química onde o carbono grafite, claro que eu preciso ter em algumas condições, mas o carbono grafite reagindo com gás oxigênio
produzindo dióxido de carbono. É uma reação isotérmica que libera 393,3 kJ de energia. Mas olha só, esse processo, né, e isso foi o pulo do gato proposto por Hess, que esse processo, né, esse caminho direto, não obrigatoriamente, tem uma setinha aqui que não apareceu, não obrigatoriamente, deixa eu trocar a cor do meu pincel e colocar amarelo, não obrigatoriamente pode seguir esse caminho direto, né? Eu posso ter algumas etapas. Então, a primeira etapa pode ser o carbono grafite reagindo com gás oxigênio e formando o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, por sua vez, pode reagir com gás oxigênio, formando o dióxido de carbono. Então, quer dizer que essa reação ela poderia acontecer de maneira direta ou ela pode acontecer em duas etapas. Quando a gente soma a energia desprendida, a energia liberada na minha primeira etapa, com a energia liberada na minha segunda etapa, se eu somar esses dois valores, eu vou obter a mesma variação de entalpia do meu caminho direto. Então, o que ficou claro através dessas nossas observações experimentais é que Hess disse que, independente do caminho seguido por um processo químico, a variação de entalpia daquele processo corresponde à entalpia final menos entalpia inicial, ou seja, a variação de entalpia da minha equação global do meu processo. Então, a partir de aqui, nós temos que entender que eu preciso chegar a uma reação global de todos os processos. Então, eu vou ter reação que vai ter 2 etapas, que vai ter 3 etapas, que vão ter 4 etapas, que vão ter 5 etapas. E a nossa ideia aqui é estipular e chegar à nossa equação global. Vamos ver como é que ficaria isso. Então, as reações químicas podem ocorrer de várias etapas, como mostrado aí, eu mostrei uma equação que pode acontecer de 2 etapas, porém, verifica-se que a variação de entalpia depende apenas do estado inicial e final das mesmas. Tá claro isso? Então, eu já não tem muito o que falar. Se você abrir o livro de vocês, você tem um textinho de 3 linhas. E aí eu preciso fazer para mostrar para vocês. Então, repare, eu tenho 2 equações ali, 2 equações. A minha primeira equação, eu tenho nitrogênio gasoso reagindo com oxigênio gasoso, produzindo dióxido de nitrogênio. Tá? E na minha segunda reação, eu tenho o monóxido de nitrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo também a mesma substância, né? O dióxido de nitrogênio. As entalpias formadas estão ali. Aí ele fala assim para mim, calcule o calor da reação para o processo. Então, eu tenho um processo que ele me deu, e aí que mora o nosso trabalho na lei de Hess. É entender, eu tenho esse processo, então, a partir dessas 2 equações, que é o meu pincelzinho aqui, a partir dessas 2 equações, eu tenho que buscar estratégias. Ora, eu vou ter que inverter, ora, eu vou ter que multiplicar, ora, eu vou ter que dividir. Então, eu vou transformar aquelas 2 equações na medida que eu somando aquelas 2 equações, eu consigo chegar a essa equação, mantendo todas as propriedades já antes discutida com vocês. Então, se eu multiplicar a minha equação por 2, multiplica todos os coeficientes estequiométricos e multiplica também a variação de entalpia. Se eu inverter o processo, então vamos supor que a minha equação 2 eu vou inverter, se eu inverter a minha equação 2, eu vou trocar o sinal da variação de entalpia. Ao invés dela ser exotérmica, ela vai passar a ser endotérmica. Quando eu falo inverter, é o meu produto vira reagente e os meus reagentes tornam produto. Inverter é você trocar de lado os meus componentes da minha equação. Se eu troco de lado, o meu processo também inverte. Processo exotérmico se torna endotérmico, processo endotérmico se torna isotérmico. Porém, os valores Professor, módulo é mantido. Oi. Pode falar.
Professor, Oi, essa Murilo. parte de inverter o produto e o reagente, é só possível nas reações que vão e voltam, ou você pode fazer com qualquer reação na hora do cálculo? Não, essas reações aqui não obrigatoriamente são reações que são reações reversíveis. Nenhuma delas aqui eu tenho condições de afirmar que elas são reversíveis. Elas estão no único sentido. Eu vou inverter qualquer uma, independente se elas são reversíveis ou não. Só que se eu inverter, eu troco a entalpia da minha reação. Ou seja, eu troco o processo. O processo deixa... Porque aqui, Murilo, eu não estou preocupado se o processo é espontâneo ou se não é espontâneo. Eu estou preocupado com a energia despendida nesse processo. Se esse processo vai liberar energia ou se ele vai absorver energia. Tá? A espontaneidade não é a nossa preocupação nesse tópico. Tranquilo? Então, para a gente, não interessa se ela é reversível ou não. Então, vamos lá, galera. Vamos entender aqui comigo. O gás nitrogênio, ó, dica para vocês. Não se preocupem com o oxigênio no início. O oxigênio é o último a ser preocupado. Perfeito para vocês? Não fiquem preocupados com o oxigênio. Então, ó, nitrogênio, N2, em qual reação que ele aparece? Ele aparece na minha primeira reação. Ó, ele só apareceu nessa primeira aqui. Ele não apareceu na segunda. Ele, na reação que eu preciso descobrir a variação de entalpia, ele está como reagente. Ele apareceu na 1 como reagente. Então, vou manter a ordem dessa reação. Eu não vou inverter. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Suponhamos que aqui tivesse um 2, eu teria que multiplicar essa aqui, ó, vezes 2. Mas não tem um 2, tem 1, então eu vou manter. Então, eu vou reescrever a minha primeira equação. Agora, o que eu preciso? Né? O que eu preciso? Então, reescrevi a minha primeira, tá ali bonitinha, tranquilinha, né? Só que agora, galera, eu preciso de ter, ó, repare que eu pulei o gás oxigênio, tá? Não se preocupe com gás oxigênio, você vai preocupar com as outras substâncias que vão aparecer e o oxigênio ele vai ser automaticamente organizado para chegar à equação global. Então, olha só, quem eu tenho como produto? O monóxido de nitrogênio. Em qual reação que ele aparece? Na 2. Só que ele aparece como? Ele aparece como reagente. E eu preciso dele como produto. Então, o que eu vou ter que fazer com a minha segunda reação? Inverter. Quantos mols de NO eu preciso? 2. Quantos que eu tenho aqui? 2. Então, eu vou reescrever a primeira e vou inverter a segunda. Então, vai ficar assim meu processo. Ó. Repetir a equação 1. Show? E vou inverter a nossa equação 2. Está aqui. Vocês perceberam que quando eu inverti a equação 2, o que aconteceu com a variação de entalpia? Ela foi trocada. Era menos 113 e se tornou mais 113. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma soma. Lembrando que reagente, se a substância aparece como reagente, nas 2 ou 3 ou na 4, se ela for sempre reagente, eu vou somar. Se ela aparecer como reagente e produto, eu vou subtrair. Como assim, professor? Olha só, o N2, tem alguma equação que aparece em N2? Não tem. Então, eu vou repetir. Ele está de que lado? Reagente. Então, eu vou repetir aqui. N2. Oxigênio. Eu tenho 2 mols nessa reação. Ele apareceu aqui como reagente. Agora, olha só. Ele aparece aqui como produto dessa reação. Só que eu tenho 1 mol só. Eu tenho 2 mols como reagente e 1 mol como produto. O que eu vou fazer? 2 menos 1, então vai sobrar 1 mol de O2 como reagente. Beleza. NO2, eu tenho ele na minha primeira equação como produto e tenho ele na minha segunda reação como reagente. 2 mols e 2 mols, corta, corta. Sobra ele? Não, sobra nada. Agora,
Apareceu na minha segunda equação esse NO. Ele não aparece em lugar nenhum, só aparece aqui. Ele é o quê? Ele é um produto. Então, vamos colocar ele como produto. Pronto. Repare que quando você soma as equações, a equação que você chega é exatamente a equação que você quer determinar a variação de entalpia. E aí agora, o que você vai fazer? Uma soma algébrica, atendendo os sinais. Como ambos são positivos, eu vou conservar o sinal e vou somar 113 mais 66, que vão dar 179 quilojoules. Fala para mim se vocês conseguirem entender o que eu fiz. Antes eu te dar um exemplo um pouquinho com mais equações. Cadê? Vamos falar não? E... Ai, Jonas, eu entendi mais ou menos. Eu não entendi muito bem, não. Não, entendeu muito bem, não? Não. Fala para mim, qual foi a sua maior dificuldade? Não, é que eu não entendi nem o que você fez, entendeu? Nada, você entendeu nada. Você não É, entendeu tipo, nada. aham. Tipo isso. Tipo isso. Não, tipo assim, eu acho que eu entendi, só que eu não entendi, não. Na verdade, eu não entendi nada, não, na verdade. Tá massa. Vamos pegar essa aqui, então. Então, vamos acompanhar meu raciocínio. Já que você se prontificou, então você vai participar comigo agora, tá? Então, olha só, Ana Flávia. A gente sempre vai ter, claro que no Enem, eu vou contar uma história para você, tá? Aqui eu não estou contando história, não. Aqui eu estou te dando reação clássica de vestibular, mas no Enem vai contar uma história. Vai falar que essa reação é utilizada para isso, para aquilo, para passado, não sei o quê. É a contextualização que o Enem tem. Tá claro isso para você? Então o Enem vai contextualizar, vai contar uma história sobre o pentacloreto de fósforo. Vai contar uma história. Show? Vai contar uma história. Mas aqui eu não estou preso à história. Aí vai perguntar assim para a gente. Então, contou a história e chegou e perguntou assim para a gente, assim, calcule a variação de entalpia da reação. Então, calcule a variação de entalpia da reação. Qual reação? Essa reação aqui. Do fósforo reagindo com cloro, formando 5 pentacloreto de fósforo. Quanto que vale essa entalpia? O que é que ele te deu para você chegar a esse resultado? Então, lembrando que ele pode fazer várias coisas. Ele pode dar entalpia de formação, entalpia de ligação, ele pode dar outras ferramentas. Aqui, não. Aqui ele te deu 2 processos. Né? 2 processos. A primeira reação que ele te deu foi a reação do fósforo com cloro, formando tricloreto de fósforo. A nossa segunda reação que ele me deu foi esse tricloreto de fósforo reagindo com cloro, formando o pentacloreto de fósforo. Então, tem 2 reações. Agora, Ana Flávia, olha para essas 2 reações que você tem e como que você pode chegar a essa reação aqui que você deseja calcular a variação de entalpia. E aí que entra os detalhes. Nós vamos começar de substância por substância. Olha, fósforo 4, P4, aqui, ó. Ele aparece em qual reação? Na primeira ou na segunda? Na primeira? Na primeira. Primeira, ele aqui é reagente, na primeira também ele é reagente. Fechado? Uhum, Tranquilo até aqui? sim. Eu tenho 1 mol dele aqui, ó. Não apareceu nada, é 1. Na minha primeira reação também tem 1 mol. Show? Show. Então quer dizer que a minha primeira reação eu só preciso reescrever. Sim? Então eu vou Uhum. reescrever a minha primeira reação. Vamos lá, vou reescrever, ó. Minha reação 1. Eu vou reescrever P4. Não vou colocar os estados físicos, não, tá? Vou colocar só P4. Suponhamos que eu estou na prova do Enem e não quero perder tempo. 6 Cl2 formando 4 Pl3. A variação de entalpia desse processo é igual a menos 1.279 quilojoules. Show?
Agora, Ana Flávia, e aí que dá o detalhe. Sempre que você tiver só duas reações, se preocupa com o seu primeiro reagente e com o seu produto. Esquece desse cara aqui, que esse cara automaticamente ele vai chegar. Então, se você ficasse preocupado com cloro, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou ficar preocupado com o meu produto. Então, já me preocupei com esse primeiro, esquece o segundo e se preocupa com o produto, já que você tem só duas reações. No seu produto, você precisa formar quem? PCl5. Ele aparece em qual reação? Obviamente, na segunda. Só que na segunda, olha só, Ana Flávia, quantos mols eu tenho? Participa comigo. Quantos mols? 1. Você precisa formar quantos? 4. Então, eu vou multiplicar essa minha segunda equação por qual número? Por 4. Vezes 4. Então, vamos multiplicar vezes 4? Então, aqui não era só um PCl3, agora vão ser o quê? 4 PCl3. Deixa eu apagar aqui. Gente, eu não estou preocupado com o tempo, tá? Estou preocupado com a gente entender. PCl3. Mas, quantos cloros que eu tinha aqui? Cl2. Um só, vezes 4. 4 Cl2. Show? Formando 4 PCl5, que é o pentacloreto de fósforo. A variação de entalpia, eu não inverti nada, então quer dizer que eu vou multiplicar por 4 também. Então, menos 4 vezes 4, 16, vão 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. E aqui, 4 vezes 1, 4 quilojoules. Agora, Ana Flávia, que talvez foi aonde que você não conseguiu entender, que é somar essas nossas duas equações. Sim? Então, ó... Essa parte eu entendi. Eu fiquei mais com dúvida também quando tem que inverter, que eu não entendi muito bem. Tá, a gente vai ter mais uma equação aí, vai ter mais um exemplo. Eu vou dar mais um exemplo com 3 equações para a gente poder fazer. Tá bom? Tá. Eu vou montar uma lista só de lei de Hess. Eu vou montar uma lista só de questões vestibulares de termoquímica para vocês antes da do Enem. Beleza. Show? Então, olha só. Aqui tá tranquilo para você, então, ó. P4 aparece em algum outro lugar? Não, só aparece nessa. Então, vou repetir. Olha, repare que o Cl2, ele aparece só como reagente. Não tem como um produto. Então, eu vou somar os dois. Ó. 4 mais 6. Tá vendo que o PCl3 ele aparece nessa primeira reação como produto e nessa reação como reagente? E é a mesma quantidade, ó, 4 e 4, então a gente corta. E agora o que sobrou pra gente? 4 PCl5. É o que eu queria. 1 mol de P4, 1 mol de P4. 10 mol de Cl2, 10 mol de Cl2. 4 mol de PCl5. Com a variação de entalpia, você agora vai fazer uma soma algébrica aqui. Como ambos são negativos, conserva são negativos e soma todo mundo aqui. 1.289 mais 496. Então, 9 mais 6, 15. Vão 1. 17. Vai 1. 7. E aqui 1. 1.775 quilojoules. Fiz mental aqui. Acredito que está certo. A soma. Negativo, processo isotérmico. Vamos fazer uma com 3 agora? Para ver se a gente consegue entender. Deixa eu ver quantas horas que eu tenho. Tem tempo. Não tem tempo ainda. Vamos fazer uma com 3. Agora aqui com 3. Show? Vamos lá, Ana Flávia. Vamos participar aí. Beleza. É que eu tô tentando copiar junto aí. Meio... Você quer que volta lá? Não, eu acabei aquela. Tá, então vamos lá. Gente, considere a seguinte reação. Então, eu tenho um carbono grafite reagindo com hidrogênio gasoso, com oxigênio gasoso, formando, quem sabe essa molécula? Que molécula é essa? C2H6O. Que molécula é essa? Isso é quem?
Ei, química orgânica, vamos lá. C2H6O, que molécula é essa? Ih, galera. Que molécula é essa, Ana Flávia? Murilo, que molécula é essa, Murilo? C2H6O. Quem é essa substância aí? É o álcool etílico. Álcool etílico, é o etanol, perfeitamente. Galera, Professor, pode repetir o que você falou agora, que eu não escutei? que eu perguntei quem é o C2H6O. Isso que eu perguntei. Aí eu perguntei a galera da química orgânica. Galera, com base na lei de Hess, e utilizando as equações a seguir, calcule a variação de entalpia da reação, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Tá? Então, agora, vamos comigo. Eu preciso da reação que está de amarelo em cima. E eu tenho as 3 reações embaixo. Lembra que eu disse para vocês que para não se preocupar com o oxigênio, deixa o oxigênio de lado. Então, pela ordem, me preocupo com os outros, penúltimo o hidrogênio e o oxigênio vai no embolo. Então, olha só. O carbono grafite aparece aonde? Em qual reação? O carbono Na grafite. primeira? Na primeira. Quantos mols dele eu tenho na primeira? 1. Então, eu preciso multiplicar a minha primeira equação por quanto? Por 2. Tá claro? Por 2? Ou não tá claro? Olha, ele só aparece na primeira. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Só aparece na primeira. Só que para a reação que ele quer, eu preciso de 2 mols dele. Então, vou multiplicar esse cara aqui todinho por 2. Sim? E, Ana Flávia, acompanhou o raciocínio? Sim. Aham. Show. O hidrogênio aparece em qual reação? Segunda. Quantos mols de hidrogênio eu tenho? Ó, eu preciso de hidrogênio como reagente, tá claro? Uhum. E ele está como reagente. Só que aqui é 1 mol só. E eu preciso de quantos? 3. Então, vou multiplicar a minha por 3. Pula o oxigênio, vamos para o etanol. O etanol, naquela reação lá, que eu quero descobrir a variação de entalpia, ele é produto. Só que na minha terceira reação que ele me deu, ele é o quê? Ele é o quê? Reagente. Então, eu preciso fazer o quê com essa minha terceira equação? Inverter. O que é inverter, Ana Flávia? Ana Flávia, inverter, eu vou escrever aqui, tá? Só ela. Inverter é você escrever quem é produto como reagente, então você pode qualquer ordem que você quiser. Eu vou colocar assim, ó, CO2 mais H2O. Eu vou manter, tá, os coeficientes que já estão balanceados. Ó. Então, eram os meus reagentes, eram os meus produtos que formaram reagentes, ó, formando C2H5, H6O mais 3O2. Isso que é inverter. Só que, qual é a variação de entalpia agora desse processo? Se, quando ele acontece da esquerda para a direita, é menos 1.368, se ele acontecer da direita para a esquerda, vai ser o quê? Mais 1.368. Só isso. Entendeu o que é inverter uma equação? É você trocar de lado os produtos com reagentes e automaticamente trocar os sinais. E aí, galera? Ana Flávia, ficou claro agora? Ficou. Agora a gente precisa fazer o quê, galera? Agora é montar isso aí tudo, somar. Produto cancela reagente, reagente com reagente soma, produto com produto soma. Se os números de mols forem diferentes, você vai fazer uma subtração com meus produtos e meus reagentes. Vou apagar aqui o que eu fiz. Eu coloquei aqui no meu slide já todo o processo que tem que ser feito.
Então, vamos lá. Então, devemos multiplicar por 2 a equação 1. Vou multiplicar todo mundo por 2. Repare que a minha variação de entalpia também foi multiplicada. Tá? Lá em cima é 394, embaixo é 788. A minha equação 2 eu vou multiplicar por 3. Repare que em nenhum momento eu fiquei preocupado com oxigênio. E a minha terceira equação, eu vou fazer o que com a minha terceira equação? Inverter a equação. Então, inverti, está aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo aqui. Né? Somamos as 3 equações. Repare, né? Aqui eu tenho uma atençãozinha interessante para a gente. Ó, repare que CO2 aqui cortou aqui embaixo. Repare que eu somei, ó, 2 mais 1,5 dá 3,5 oxigênios. 3,5 como reagente. Eu tenho 3 nessa aqui como produto. Então, 3,5 menos 3 vai dar meio. Por isso que sobra meio mol de oxigênio aqui do lado dos meus reagentes. Hidrogênio só aparece aqui, então vou só repetir ele. A água, 3 mols de água aqui como reagente, 3 mols aqui como produto. Corta, corta. E aí, ó, eu vou agrupar os valores negativos, depois eu vou subtrair os valores positivos. O que eu vou encontrar? Menos 278 kJ por mol. E aí, galera? O que vocês acham aí desse exemplo aí? Oi? O que vocês acham desse exemplo? Fala para mim. O oxigênio aconteceu o que com ele? Aqui, ó, Ana Flávia, ó. O oxigênio, ele apareceu 3 vezes. Ele apareceu aqui, aqui e aqui. Eu tenho 3, ó, 2 mais meio, 3 sobre 2 é 1,5, né? Então, 2 mais 1,5 dá 3,5. Não dá? Então, eu tenho 3 mols como reagente. E eu tenho 3 mols como produto. Sobra o quê? Meio mol como reagente. Olha ele aqui. Sim? Sim, entendi agora. Galera, alguma dúvida mais sobre isso? A gente precisa fazer, né, mais um exemplo, né? Vou deixar esse exemplo aqui. Nós temos aula que dia de novo agora? Deixa eu ver, sexta-feira, né? Eu vou deixar mais um exemplo para vocês aqui. Esse exemplo, printa a tela aí e tenta fazer em casa. Tá? Printa a tela aí e tenta fazer em casa isso aí. E da sexta-feira a gente... Aí na sexta-feira fechamos a matéria, eu vou pegar os capítulos, né, do livro para fazer alguns exercícios que vocês me pedirem para fazer. Tá claro? Volta no slide anterior rapidinho. Só um. Volta. Aí, valeu. Tá? Aí, na sexta-feira, a gente faz alguns exercícios da apostila de vocês, tá? Para que vocês possam... Gente, nós temos 14 questões de termoquímica no Enem de 2009 até agora. Quer dizer que eu tenho o quê? Uma questão por ano. Então, vai cair uma questão em 2020 para vocês fazerem. E a possibilidade de cair lei de Hess é muito grande. Já caiu entalpia de ligação, entalpia de combustão, lei de Hess. Já caiu tudo que vocês imaginarem. Então, termoquímica é uma matéria fácil e é uma matéria importante para a gente, pensando em Enem e pensando em vestibulares tradicionais, que cai também, tá? Matéria bem interessante de trabalhar. Show? Show, Jona. Galera, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Faça um printzão aqui, ó, para tentar fazer isso em casa agora, no calor, agora, antes de colocar o prato, já faz essa aqui rapidinho, tá? Que aí nós estamos juntos aí. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp. Galera, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Foi.